Oi pessoal, para quem não me conhece, prazer, Victor. Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que sempre me persegue quando a gente fala sobre ler livros. Quando você vai ler um livro, você consegue separar o autor da obra? É uma questão que é muito falada hoje em dia, que é a do cancelamento. É interessante como a gente tenta ao máximo possível pegar essa pessoa que cometeu esse erro e cancelar ela permanentemente. Fazer com que todas as coisas que ela fez fossem imediatamente excluídas e desconsideradas por conta do erro que ela cometeu. Será que é uma coisa que devemos praticar? Essa cultura toda de cancelamento que chega ao ponto de você simplesmente acabar com a existência da pessoa por conta de um erro que ela cometeu? Vamos com calma. Uma das sagas que eu mais quero falar é Harry Potter. E claro, como todos sabem, é difícil falar de Harry Potter sem pensar na autora transfóbica, conhecida também como J.K. Rowling. E chega a ser até um pouco irônico eu falar sobre ela, sendo eu um homem trans. Ela foi uma pessoa que constantemente escreveu no finado Twitter /x sobre o fato de não entender como uma pessoa trans funciona, fazendo comentários constantes sobre que apenas mulheres menstruam, que homens que menstruam não existem, homens que menstruam continuam sendo mulheres, sendo que existem muitas pessoas, mulheres, que nascem com um cromossomo XX, que nasce biologicamente uma mulher, mas nascem sem possuir um útero ou sem possuir a possibilidade de ter menstruação ou a possibilidade de ter um bebê. E, sinceramente, todas essas questões sobre uma pessoa trans é completamente fora da conta dela, porque ela não é uma pessoa trans. Então, por que ela está querendo se importar com algo que não tem nada a ver com ela? Olha, é esse tipo de coisa que eu falo. Se isso não faz parte da tua vida, pra que você vai ficar falando sobre isso? Dane-se! Ninguém tá te obrigando a ser gay, ser trans, a casar com homem, casar com mulher. Dane-se, cara. A gente não quer saber a tua opinião. Foda-se. Foda-se você, foda-se a sua opinião. Se sua opinião for positiva, ela é totalmente bem-vinda. Porque esse canal aqui é uma ditadura. Eu só aceito coisa positiva. Não, tô brincando. Deixa pra lá. Apaga isso, meu Deus do céu, esquece. Aí quem vai ser cancelado vai ser eu. A questão real aqui não é sobre como pessoas trans funcionam, mas sim sobre você conseguir apreciar uma obra sem o empecilho do autor ser um completo babaca. O que é impossível. Porque praticamente tudo que você assiste ou aprecia na sua vida é baseado numa obra que foi escrita por uma pessoa que não é uma santa. Então, é a vida, sabe? Você aprecia coisas que foram feitas por humanos e humanos erram. E esse é o assunto do vídeo, foi só para isso que eu comecei esse vídeo, a gente pode parar por aqui, pronto, acabou, tchau! Quando você vai ler Harry Potter, para todas as pessoas que estão em dúvida, para todos aqueles que já leram Harry Potter, para todos aqueles que já assistiram o filme do Harry Potter, ou para aqueles que só assistiram o filme e nunca leram o livro, eu lhe garanto a você, a todos vocês, não tem uma palavra transfóbica nos livros do Harry Potter. Nada. Nada, nada. A única coisa importante que tem nos livros do Harry Potter são o Harry Potter e sua gangue, que se resume a um garoto que não sabe nada, uma garota que sabe tudo, lutando contra o mal. Às vezes lutando contra um trasgo no banheiro ou contra um ser das trevas que separou a alma dele em várias Horcruxes. De vez em quando enfrentando um professor babaca, que sinceramente eu aprecio bastante, o tal professor considerado babaca. E de vez em quando tendo que lidar com um colega de classe babaca super elitista. Ele me lembra um pouco um colega meu que eu tive, que era também assim. Uma das lições mais memoráveis de Harry Potter, eu diria que é sobre o espelho
O Gesed, que também é conhecido como o espelho do desejo. Para quem não sabe, esse espelho, quando você olha para ele, você vê o seu maior sonho sendo realizado. Harry Potter, quando ele olha para o espelho, ele vê ele ao lado dos seus pais. No livro, ele vê ele ao lado dos seus pais e todos os seus familiares. No filme, ele vê apenas os seus pais. Harry Potter vai tantas vezes nesse espelho que o Dumbledore tem que chegar lá, dar um tapa na orelha desse menino e falar: não vale a pena mergulhar na imaginação e esquecer de viver. Nos sonhos. Corta. Harry Potter vai tantas vezes nesse espelho da Gesed que o Dumbledore tem que ir lá dar um tapa na orelha desse menino e falar o seguinte: não vale a pena mergulhar nos sonhos e esquecer de viver. Não, tô brincando, ele não é agressivo assim, ele fala como um senhorzinho de idade que ele fala. A única vez em que o Dumbledore foi agressivo foi no filme, e no livro ele não era agressivo, tá? Eu vou falar sobre isso quando eu fizer a resenha do Cálice de Fogo. Ótimo livro, por sinal. Por enquanto é o meu favorito dos livros que eu li. É Enigma do Príncipe, mas enfim. É hipócrita, é uma coisa muito hipócrita, uma história mágica falar sobre você não mergulhar nos seus sonhos, esquecer de viver. Porque quantas vezes você já esperou sua carta de Hogwarts? Quantas vezes você pegou um livro para esquecer dos problemas da vida? Quantas vezes você foi assistir um filme só para esquecer que tem que pagar a conta d'água, você não tem dinheiro e vai ter que ficar sem tomar banho por uma semana? Gente, acontece. E eu repito, mais uma vez, não há uma palavra transfóbica nas obras de Harry Potter. Eu acho que essa coisa toda de transfobia foi uma coisa um pouco mais recente, porque eu acho que J.K. Rowling nem sabia que existia pessoas trans até começar a usar Twitter, mais ou menos. Que bom que acabou. Sinceramente, eu não sinto falta do Twitter, eu nem tinha Twitter. Vocês que estão sentindo falta do Twitter? Foda-se. Então, sim, é possível você separar o autor da obra quando a obra não vangloria as crenças do autor que você não aprova, que você nega, que você acha um absurdo. E é uma coisa que a gente já faz constantemente, sabe? Nós geralmente apreciamos obras constantemente e ignoramos completamente o autor. Eu duvido que você tenha pesquisado quem inspirou Black Mirror ou de onde é que vem a inspiração de Jordan Peele para escrever o roteiro de Corra ou Candyman. Eu duvido até que alguns de vocês até entendam a metalinguagem de alguma dessas obras. Mas tá tudo bem. Não tem problema você apreciar a obra sem você pesquisar a fundo alguma coisa. Esse tipo de coisa que eu faço porque é para isso que eu vivo. É para isso que eu existo. Então, é claro, existem pessoas que não se importam nem um pouco com essas questões de obra e autor. Na verdade, tem gente que aprecia mais o autor do que a obra. Por exemplo, você pode ser um grande fã de Kanye West e ouvir a música I Love It, que fala basicamente sobre como tratar uma mulher como uma puta. Ou você pode ouvir em alto e bom som e dançar até o chão Nasty Dog, do Six-a-Lot, que é uma música que tá muito em alta no TikTok agora, que toda hora alguém vai e faz uma musiquinha e vai e canta e fala Nasty Dog. Você pode ficar à vontade de ouvir isso sem saber que o maluco tá falando o quanto ele é um sacana pervertido. Vamos abrasileirar um pouco. Você pode escutar Aquariano Nato e ignorar o fato de que essa música foi feita com base no Chico Moedas ter traído Luísa Sonza. E você pode cantar Nosso Sonho, de Claudinho Bochecha, e ignorar o fato de que a música fala sobre pegar uma garota de 12 anos. Não, mentira, não faz isso não. Ok, talvez um limite deva ser criado. Um limite seria bom. Um limite pode ser estabelecido por você mesmo, pela própria pessoa. Você não precisa seguir limites de outras pessoas que impõem a você que você não deveria assistir a nova série do Harry Potter que vai lançar ainda, porque a autora é transfóbica, sendo que a autora tá tipo o tio Patinhas nadando em dinheiro praticamente. E não tá nem aí se você deixa ou não de ver a obra como uma forma de greve ou de cancelamento. Não tem problema você apreciar Harry Potter, porque não tem nada a ver com a autora realmente. E pensar muito nisso não vai te levar a lugar nenhum. Pensar muito nessas questões não vai te levar a lugar nenhum.
O mundo não vai parar só porque você se sente culpado por gostar de assistir Harry Potter. Mesmo que você não assista a série, foda-se, a obra dela ainda vai existir, os livros, os filmes. As pessoas vão continuar lendo e ainda vai ser uma grande revolução literária, porque sim, apesar de tudo, foi uma revolução do gênero literário, infanto-juvenil, da fantasia. Isso significa que devemos idolatrar o autor? Claro que não. Jamais idolatre um autor. É uma daquelas coisas que a gente ouve de vez em quando. Nunca conheça os seus ídolos. Um exemplo muito bom, eu diria que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Se você assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo e você adorava as histórias da boneca Emília, você vai começar a odiar agora se eu disser que Monteiro Lobato era o maior racista que esse mundo já viu? É claro que não. Não é como se você fosse, sei lá, rasgar todas as suas memórias que você tem com o Sítio do Pica-Pau Amarelo só porque você descobriu que Monteiro Lobato é racista. Eu vou botar aqui o link na descrição sobre uma matéria do G1 que foi publicada em abril esse ano, que fala sobre o fato de que aconteceu, setembro do ano passado, rolou um debate na Unicamp após um aluno pichar racista no quadro do Monteiro Lobato. Foi durante uma exposição no Centro de Documentação Cultural Alexandre Eulálio, CEDAI. Um professor, diretor da IEL, ele comentou sobre a cultura do cancelamento e tanto ele quanto eu temos uma opinião muito parecida. Ele diz o seguinte, abre aspas, quando a gente propõe simplesmente o cancelamento, ele pressupõe de uma certa forma um apagamento. Se pressupõe que não se cogita sequer a possibilidade de levar aquela obra para a discussão. Isso que é ruim. A gente tem que problematizar a obra. Fecha aspas. Então, a gente não deveria apagar algo porque foi feito por uma pessoa que é considerada a escória da Terra. Isso não vai apagar a obra que ela fez, isso não vai apagar o impacto que a obra dela teve. Então, essa discussão que começou em setembro do ano anterior, e por conta desse quadro pichado, também discutiu bastante sobre a preservação do acervo do autor, sobre preservar, sobre apagar. Mas a verdade é que a gente deveria aprender com ele no presente para termos um futuro melhor e blá blá blá. Sabe, não estou dizendo que devemos abraçar qualquer ator. Hitler já escreveu livros. Ele escreveu um livro sobre a vida dele na prisão. Não quer dizer que você tem que apreciar a obra como se fosse uma grande mudança literária. Não. Você pode usar a obra como um estudo sobre o tipo de pessoa que você não deve ser. Então, não devemos beber a sabedoria das outras pessoas sem questioná-las. Beber a sabedoria de autores sem questioná-los. Devemos criticá-la, devemos perguntar. Se a gente não questionasse, nós não seríamos considerados seres pensantes. Não é isso que meio que nos diferencia de outros animais? Somos seres pensantes. Então, como eu falei, Harry Potter é cultura, porque ele mudou uma geração. Mas isso não quer dizer que devemos idolatrar o autor por isso. Eu acho que não importa o quão incrível uma obra seja, o quão maravilhosa, icônica, o autor vai continuar sendo humano. E vai ter cometido erros. Mas assim, não devemos fazer o 880 só porque você não quer idolatrar o autor, não quer dizer que você tem que apedrejar ele. Eu acho que um bom exemplo disso seria Jordan Peele, que ele escreveu obras como Não, Não Olhe, no caso ele roteirizou e dirigiu Não, Não Olhe, Nós, Corra. Ele também dirigiu uma versão nova de Além da Imaginação, que foi obviamente uma obra inspirada na versão de Além da Imaginação de Roger Serling, mas também foi inspirada num dos autores mais racistas dos Estados Unidos, H.P. Lovecraft. O cara, ele não tinha vergonha nenhuma em demonstrar que era racista, ele escrevia isso nos seus próprios livros. E isso é um tema muito tratado em Lovecraft Country, tanto na série quanto no livro. E adivinha só, o livro e a série foram dirigidos por uma pessoa negra, Matt Ruff. Cara, Lovecraft deve estar se revirando no túmulo, pensando como as suas obras estão sendo agora usadas para
mostrar às pessoas a questão do racismo e como enfrentá-lo. E isso é uma forma maravilhosa de se ver uma obra do passado. Então, eu acho que uma forma de melhor do que você parar de apreciar obras por conta do autor seria usar elas para uma coisa melhor. Por exemplo, eu tenho um jogo do Hogwarts que eu jogo no celular e o meu personagem na história é um menino trans, inspirado em mim. Eu criei esse personagem para viver essa história. É isso, sabe? E também tem a questão de que agora, que mesmo que a J.K. Rowling tenha botado isso, meio que provavelmente fazer um queerbaiting sobre o Dumbledore ser gay, eles acrescentaram isso no filme dos Animais Fantásticos. Então, nem tudo está perdido. Mas não quer dizer que tudo está salvo. Voltando ao Lovecraft, sabe quem inspirou o Lovecraft? Porque assim, o cara foi o rei do terror cósmico, mas ele tinha que se inspirar em alguém. Sabe quem ele se inspirou? Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Se você nunca leu Edgar Allan Poe, não sabe quem é, Edgar Allan Poe foi a pessoa mais podre que já existiu. O cara se casou com a prima dele de 13 anos. Ah, mas era outra época. Ah, vá tomar no seu cu. Outra época, escambau, tá? Vamos parar com esse papo. E não só isso, ele vivia mergulhado em bebida, em questões de mulheres bonitas que viveu ao redor dele, que morreram, ele escrevia sobre isso. E, é claro, ele teve overdose de laudano. Então, ele não era a pessoa mais capacitada para ser um exemplo de vida, mas o cara escreveu livros incríveis, fodas, memoráveis, que renderam outras obras, que inspiraram outras obras. Por exemplo, acho que um exemplo ótimo é A Casa de Usher, da Netflix, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, aprofundando. E A Casa de Usher é baseada num conto bem pequenininho do Edgar Allan Poe, que fala sobre a família Usher e sua decadência. Claro, a série e a obra tiveram uma grandes diferenças. Na obra escrita, tem a questão dos dois irmãos, do Roderick e da Madeline, e a relação deles sendo massacrada, pisoteada, a sanidade do Roderick por um fio, e esse fio arrebenta no momento em que a Madeline volta dos mortos para assombrar ele, porque ele a enterrou, esquecendo ou simplesmente deixando que ela apodrecesse no porão da casa dele, e a casa rui por cima deles. E tem toda essa questão de figuras de linguagem, metalinguística, e eles usam isso novamente na série de uma forma mais moderna, e eu acho que é uma forma incrível de dar adaptação, porque a queda da Casa de Usher não só a queda da família, em que cada episódio um personagem da família morre, um filho morre, mas também é a queda da indústria da Casa de Usher, porque a empresa Usher tem a questão de ser farmacológica e eles produzem um remédio que destruiu famílias, viciou pessoas. E quando você vai ver, né, na série, o cara tá recebendo o que ele colheu. Ele fez um acordo com a morte em que ele, a irmã e todos os seus descendentes iam morrer em alguns anos, assim, e eles teriam construído um grande império, e viveriam uma riqueza, nadando em dinheiro que nem o Tio Patinhas. E aí chegou a hora de todo mundo morrer, e morre um de cada vez, seguidos assim, todo dia morria alguém, e o cara tá lá vendo os seus filhos morrerem, vendo a sua empresa ruir, sua casa ruir, sua família ruir, tudo ruir. Não tem melhor forma de você pegar uma queda do que você colocar ela em todos os seus parâmetros, físico, figurativo, mental. Essa é a queda. Edgar Allan Poe entendia de queda porque ele vivia no fundo do poço. E esse cara inspirou Lovecraft. Então, agora voltando, depois de todos esses desvios que eu fiz, voltamos para J.K. Rowling. E temos então essa questão. Se você está querendo ler os livros do Harry Potter e ver os filmes e acha que a J.K. Rowling é um empecilho por ela ser transfóbica, foda-se a J.K. Rowling. Ela não sabe nem que você existe. Leia as obras, veja os filmes, aprecie. É mágico. Você vai ficar esperando a sua carta de Hogwarts da mesma forma que eu,
com 26 anos ainda esperando a minha carta que nunca chegou. Será que extraviou? Talvez a coruja tenha se perdido no tráfego aéreo. Então, sabe, você pode pegar todas as informações que eu te dei e odiar Edgar Allan Poe por se casar com uma menina de 13 anos, odiar Lovecraft por ser racista, mas você vai continuar vivendo a sua vida sabendo que você apreciou Black Mirror, por exemplo, e foram inspirados, quase todos os episódios foram inspirados em obras desses autores literários. Você pode detonar J.K. Rowling no Thread ou no Blue Sky ou em qualquer outra rede social aí, tanto faz. E você vai viver sempre, a cada esquina, ouvindo alguém dizer é Leviosa, não Leviosa. Você pode queimar todas as suas fotos em que você estava fantasiado com algum personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas saiba, a Cuca vai te pegar. Ela sempre pega. Então é isso, pessoal. Mais um vídeo aí. Deixe seu like, seu comentário. Quem sabe você me dê alguma coisa para eu ler, para eu poder fazer um vídeo sobre. Não deixa de se inscrever, ativar o sininho e até a próxima. Foi um prazer te conhecer.